Toda espécie de parasitas ou servidores, como mulheres que transportavam água em odres para aliviar a sede aos carregadores, feitores que ameaçavam com suas varas os seus cães retardatários, escravos amarrados pelos pés, que teriam que substituir os mortos e desfalecidos pelo cansaço. Avançavam desde a própria linha do horizonte, envoltos na dourada névoa de poeira que seu trafegar levantava. E nas nuvens de mosquitos que corriam a cevar-se no suor dos dorsos desnudos luzídios a um sol que, ao cair em cheio, reverberava sobre a transpiração. Aprazia-me ver o fenômeno, para cuja solução já me dispus a consultar os sábios, em que, embora caminhassem todos na mesma velocidade, apenas se percebia avançar os mais distantes. Os intermediários já se notava, se bem que muito lento o deslocamento, enquanto os mais próximos deixavam claramente a terra às suas costas a cada movimento das pernas, até desaparecerem atrás da massa cada vez mais imponente da obra que exaltaria o meu nome através dos tempos, dando-lhe mais brilho que o de todos os meus antepassados juntos. Desde que iniciei a contemplação do soberbo espetáculo das multidões trabalhando para mim, o arquiteto real permaneceu prostrado a meus pés, fronte na poeira, à espera que lhe permitisse falar. Toquei-lhe a cabeça com a sandália, autorizando-o a fazê-lo e a levantar-se. Ainda do solo, estendeu o braço em direção ao paramento com frente para o sul e disse: Escuta, príncipe, o que há tanto tempo te prometi e hoje quero revelar-te. Quando se der o próximo equinócio de outono, único momento do ano junto com a primavera, em que os dias e as noites têm a mesma duração por toda a extensão da terra, poderás contemplar sobre a parede voltada para o meridiano algo tão singular, tão nunca visto, que te pasmarás, porque entenderás que teu nome não se apagará como a bruma da manhã quando o sol a atinge, mas que permanecerá vivo ao longo das gerações até o final dos dias. Estremeci ao ouvir notícia tão extraordinária. São muito graves essas palavras, Napuximé. Vou demonstrar-te, príncipe, que nelas não há exagero algum. Nesse dia, mal saía o sol, uma imagem gigantesca da tua pessoa se projetará sobre esse paramento voltado para o ocidente. Ao meio-dia se desvanecerá, em sinal de que tudo morre. Mas, ao entardecer, tornará a surgir como um símbolo da tua eterna ressurreição. No equinócio de outono, equivalerá a uma ordem dada por ti, olhando a um e a outro lado de onde nasce e morre o dia, em sinal de que a semeadura deve começar. E no equinócio de primavera, que a colheita deve realizar-se. E estas ordens, Senhor, as dará tanto em vida como depois de morto. Por isso disse antes que teu nome brilharia junto à tua figura até o limite das idades. Que dizes, arquiteto? Perdeste o juízo ou estás embriagado? Que artista seria capaz de esculpir minha imagem com essas dimensões, destruí-la e torná-la a formá-la num só dia? Teu Pai, o Sol, ó poderoso Senhor, será quem o fará. Ao ouvir isso, pus-me bruscamente em pé, contradizendo a lei que proíbe o príncipe de exteriorizar em público a mais leve emoção. Foi tal a surpresa de quantos me rodeavam, aturdidos e espantados, que até aqueles a quem lhes era vedado olhar-me nos olhos, sob pena de perder os seus, desta vez o fizeram. Felizes eles, já que eu, profundamente comovido com o que acabava de escutar, nem percebi. Se te dignas, Senhor, honrará meu humilde ateliê. Verás hoje, por teus próprios olhos, sobre a minha maquete, o que as gerações futuras verão na parede meridional do templo por toda a eternidade. Situada dentro de uma grande nave, a maquete teria pelo menos 3 metros de altura, 20 vezes menos do que alcançaria a original. Tive medo de presenciar a prova que me anunciava e quis retardar a visão do prodígio. Mostra-me primeiro, arquiteto, onde estará o meu sepulcro.
O artista pressionou um reborbo de pedra e a mola se abriu, movendo-se depois como um biombo que se desdobra. E então apareceu-me o interior do templo. Desde a cúspide, juntamente com a louça dos sacrifícios, nascia uma escada de degraus muito empinados que chegavam até a base. Ali havia só 2 câmaras, uma a minha tumba, a outra a das mulheres e servidores que deveriam sepultar-se vivos para acompanhar-me e confortar-me pelo reino dos mortos. Presta atenção a isso, grande Cambu. Observe esse orifício na louça em que se molarão as vítimas. Como vês, seu sangue cairá diretamente por este canal sobre ti, para que o teu espírito seja perpetuamente alimentado. És sagaz, arquiteto, muito sagaz. Quando eu morrer, quero ter-te sempre perto, aqui. E apontei a câmara onde seriam enterrados vivos meus eternos acompanhantes. Itzamaná retarde tua saída da terra, grande príncipe, respondeu-me. Não sei se para guardar-me ou para exprimir seu desejo de retardar a sua. Fechou então a maquete e acrescentou: toca, senhor, essas 2 arestas da maquete com a ponta dos seus dedos. Verás que absolutamente não são lisas, mas sensivelmente granuladas. São ínfimos, pequenos reborbos, uns em forma de fendas, outros salientes, e todos eles tão pequenos que se percebe melhor com o tato do que com a vista. Põe máxima atenção ao que eu te digo. Este pequeno sulco que sobe do chão pela parede até o ateliê e continua pelo teto até descer pela parede oposta, representa o percurso que fará o sol pelo firmamento durante os 2 equinócios de um ano. Vou agora fechar todos os vãos para que o ateliê fique na penumbra. E por este sulco, imitando o sol, farei mover-se uma bola de fogo. Observa, senhor. Olha que portento. Ajudado por uma corda, Nakpuk-Simé foi elevando do próprio solo a deslumbrante lanterna que seus escravos trouxeram e começou a movê-la como um sol se move ao amanhecer. O sol batia obliquamente no paramento que dava frente para o meio-dia, de sorte que o menor entalhe, o mais ínfimo reborbo, qualquer mínimo grãozinho, projetavam imensas sombras alongadas sobre a parede. E a soma dessas sombras, à medida que o falso sol ascendia, ia desenhando o meu perfil de costas para o sol, olhando para o ocidente. Chegado ao ponto em que o sol, situado no zênite, lançava seus raios verticais, minha figura se esfumava, mas assim que voltavam os raios ao entardecer e a adquirir obliquidade, o viés deles traçava o meu perfil, desta vez olhando para o levante. E esse efeito mágico se produzia por esses mínimos entalhes, essas ínfimas saliências que o arquiteto me fez palpar sobre as arestas. Não acabava aqui a maravilha. Ó, indizível portento! As zonas que correspondiam aos meus olhos e as minhas joias não eram feridas pelas sombras. A luz batia nelas, produzindo no lugar certo um efeito admirável, mágico, radicalmente pasmoso e alucinante. Espera, não retire a luz agora, ordenei e supliquei ao arquiteto real. Faze com que não se mova o sol. Detém o curso do tempo e deixa-me, ó Nakpuk-Simé, o maior dos sábios da minha corte, imaginar-me ordenando os ciclos agrícolas por toda a eternidade. Agora me dirijo a ti, quem quer que sejas tu. Ó tu, desconhecido que me forças a falar desde outra dimensão do tempo, embora eu não consiga saber se sou eu quem te dita minhas memórias ou se és tu quem desperta minhas recordações. Diz-me, por que não prossegues? Por acaso tua rememoração, estranhamente fundida com a minha, acaba aqui? E por que termina? Talvez porque você não possa seguir-me os rastros além da morte? Sim, acertaste quando supões que naquele dia mesmo eu morri. A comoção que me provocou ver-me refletido na parede principal do templo maior, a sutilíssima emoção de imaginar meu povo adorando minha efígie,
desenhada sem artifício humano, mas diretamente por meu Pai Sol, que desse modo me apontaria ao longo das gerações como a seu filho muito amado, produziu-me, repito, um encolhimento do coração tão forte que, esmagado pela violenta agitação do meu ânimo, parou de palpitar e caí de bruços no chão. Enquanto Nakpuk-Simé, consternado, sentindo-se responsável pela minha morte, cravava-se uma adaga na garganta, oferecendo-se a Ixtab, a doce e amorosa deusa dos suicidas. Mas a minha memória não morreu comigo. Assisti aos meus funerais. Presenciei a coroação de meu filho, que foi rei já desde o berço. Encolerizei-me e juro que não há cólera mais terrível que a dos mortos. Ao ver que minha irmã menor, Zacpacal, que era a mais doce e delicada de minhas amantes, fora excluída do cortejo que haveria de acompanhar-me no além-túmulo, por ter sido designada por minha mãe para a esposa do meu filho quando ele adquirisse a virilidade de adulto. Estive presente em meu embalsamento. Vi como me cobriam o rosto com uma máscara de jade, que é agora símbolo da minha eterna humilhação, pois está exposta à curiosidade impertinente dos homens em uma cidade que jamais pertenceu ao meu império, e que ainda não tinha sido construída sobre um lago quando eu morri. Vi meu próprio corpo enterrado nas criptas do templo, mesmo antes de acabar-se a construção, e assisti à lenta agonia de minhas irmãs sepultadas vivas na câmara vizinha àquela que repousava o meu corpo. Quantas vezes me sentia revigorar graças ao sangue das vítimas que se sacrificavam em minha honra todos os equinócios. Despertava então as minhas irmãs, para que seus espíritos me acompanhassem para presenciar o magno espetáculo das multidões apinhadas diante da parede principal do templo, contemplando enfeitiçadas a mágica aparição de minha efígie desenhada pelo sol. Mas eis que essa dita durou apenas alguns anos. Ao cabo de alguns lustros, com a alma enferma e carente de qualquer vigor pela ausência prolongada do alimento que me proporcionavam os sacrifícios, minhas irmãs e eu saímos imaterialmente para o exterior e comprovamos desconsolados que a prodigiosa cidade, a glória do mundo, o sal da terra, fora abandonada. Presas da maior tristeza, percorremos templos, palácios, escolas, observatórios vazios. Só vagavam pelas ruas ou descansavam nas escadarias dos templos outros manabes, ou auanapacs, espíritos de mortos como nós, que nos contemplavam aflitos. Não vimos rastro nenhum de guerra, nem sinal de destruição, nem desordem alguma. Nossa raça abandonara voluntariamente a cidade sagrada, a urbe cerimonial erigida em homenagem aos deuses pelos filhos do sol, o orgulho dos maias, a capital do orbe. Por que o fizeram? Que loucura os levou a desamparar os templos, desabitar as casas, olvidar seus deuses e abandonar os seus mortos? Tão aflitos, confusos e desamparados ficamos, que levamos séculos para regressar a nossas tumbas junto às nossas cinzas. Durante esse tempo, assistimos com horror à implacável voracidade da selva que ia crescendo ali mesmo. Rastejava pelas paredes dos templos, cipós e raízes profanavam as casas dos deuses, emaranhados tapavam os observatórios astronômicos, que outrora eram janelas abertas para as estrelas. As trepadeiras cobriam os vãos dos palácios, suas gemas se insinuavam entre os blocos de pedra, trincavam e se alongavam ansiosas, como serpentes sem fim, a buscar nossos segredos. Oh, que infinita dor! Que desconsolo atroz ver, dia após dia, cobrir-se de selva, emaranhar-se, enflorestar-se a cidade que foi um dia espelho do universo. Quisemos impedi-lo, mas nossas mãos eram de fumaça, nossos músculos de bruma. Os eternos aliados da mata chegaram com ela, desde a mínima minhoca ao elástico jaguar.
Os urubus e outras aves carniceiras fizeram seus ninhos nos antigos vergéis. Os macacos saturavam com suas vozes destemperadas as ágoras, onde os sábios convocavam suas assembleias. No pedestal oculto por bosques e aroeiras, em que antes se coroavam os príncipes, a anta imunda estabeleceu sua guarida. O sofrimento maior e mais dilacerante foi causado pela ruptura e decomposição dos pequenos relevos que Nakpuk-Simé sabiamente mandara entalhar no templo que guardava meu sarcófago. Ao se desprenderem as pedras e crescer a erva entre suas fendas, minha esfinge se foi deformando como um rosto comido pela lepra, até converter-se em uma imagem monstruosa, decrépita, com um esgar repulsivo e atroz, que me dava ao perfil um aspecto macabro, repugnante e disforme. Ao vê-lo, minhas irmãs e eu quisemos buscar consolo em um suicídio coletivo, mas o deleite de morrer lhe é vedado aos mortos. Séculos depois, uns indígenas, descendentes longínquos de uma raça que sempre foi nossa escrava, dos maias, chegaram por ali. Pensaram que os cúspides dos templos enterrados sob as copas fossem colinas, os palácios montanhas, as ruas sulcos, as praças clareiras, e o que fora capital imperial, empório de riqueza, fábrica de saber, templo de arte, agora não só era tragada pela selva, mas arrancada também da memória dos homens. Quando minha tumba foi descoberta e profanada e separaram de minha caveira a máscara de jade que a cobria, meu espírito a seguiu por algum tempo. Vi como a emolduravam e a expunham ao público. Talvez tu, que me despertas agora, que te encarnas no que seja apenas uma lembrança perdida, sejas o homenzinho pálido que viajou de terras remotas, impensadas por mim quando eu vivia, só para contemplar minha máscara diante da qual ficava horas inteiras a meditar. Se alguma coisa sabes de minha estirpe, rasga esse mistério que tanto me atormenta. Por que meus contemporâneos abandonaram seu berço? O que os moveu sem que inimigo algum os forçasse a emigrar? Que Deus perverso, que espírito cruel lhes teria ordenado cometer tamanha loucura, erro tão irreparável? Dize-me, meu filho chegou a reinar em outras nações? E minha doce irmãzinha Zacpacal, a que tem nome de Pomba, a mais complacente de minhas amantes, orou junto ao meu túmulo para despedir-se? Chorou ao abandonar a cidade? Lembrou-se de mim? Fala, maldito, diz-me tudo quanto sabes. Depois deixa-me regressar à névoa de onde me arrancastes e de onde, pelos séculos dos séculos, não quero mais sair.